Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Pod Praxis. E hoje nós estamos com uma convidada super especial. Eu vou passar para vocês aqui só um resumo de quem nós estamos chamando aqui hoje, certo? Ela é empresária, treinadora de desenvolvimento humano, graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, graduada em Serviços Sociais pela Universidade Paulista, você já entende que é alguém que está na parada de servir, pós-graduada em Gestão Pública pela Unicamp, MBA em Gestão de Cidades pela Uninove, Master em Programação Neurolinguística e idealizador e presidente do Instituto Semente da Vida, fundado em 2013. E esse instituto atende às necessidades das famílias em Várzea Paulista e região. É uma pessoa muito especial e tem mais 2 prêmios aqui que ela ganhou, mas eu quero contar só daqui a pouquinho. Eu quero que ela vai contar pra gente esses prêmios, certo? Então eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muita energia, a minha grande amiga Elaine Aguiar. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Que honra, minha amiga, estar com você aqui hoje. Estou muito contente a gente poder dividir aqui esse bate-papo. E, minha amiga, eu já quero começar aqui contigo, já te fazendo uma pergunta aqui. Que aqui a gente gosta de empreender, a gente gosta de empreendedor, gosta de desafios, né? Sim. Empreendedor gosta, né? Quando tem uma dificuldadezinha, quando tem um desafio, a gente gosta de ir lá atrás. Então eu quero perguntar o seguinte, você hoje é empresária, tem os seus negócios e tal, mas como que surgiu a ideia de... Quando você se viu empreendedora, quando surgiu a ideia de você se tornar empresária? Foi por necessidade? Foi por uma questão de oportunidade? E como que surgiu isso assim? Me conta, minha amiga, quero te ouvir. Nós, né? Primeiramente, uma alegria estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E quando surgiu essa ideia de ser empreendedora, né? Essa ideia, na verdade, surgiu, acho que desde quando eu era adolescente. Porque quando a mulher, ela já nasce empreendedora, a mulher, né? Ela já tem que empreender em casa, com os filhos, até mesmo com os amigos. Já tem aquela coisa da troca, de como angariar e organizar melhor até o orçamento do seu lar. Um cuidado também, né? A mulher tem esse cuidado, né? Isso. E é o que acontece. Quando eu montei a minha primeira empresa, que foi a Humanize, foi através de uma amiga, Sirlene. Um beijo para a Sirlene. Sirlene, um grande beijo, minha amiga. A amiga Sirlene, da minha amiga é minha amiga também. A gente teve uma ideia, na verdade a ideia foi dela e ela precisava de alguém meio maluca para poder encabeçar essa ideia, Uau. né? Porque essa coisa, o empreendedor tem que ser meio maluco. Aí a Sirlene, ela viu um programa na televisão de reforma de casas para pessoas em situação de vulnerabilidade, que vai de acordo com aquilo que eu acredito, né? Que as pessoas precisam de oportunidade para que elas saiam dessas situações. E aí a Sirlene viu que poderia fazer algum tipo de reforma de um cômodo por vez nessas casas e as pessoas pagariam para a gente num boleto. E essa reforma seria em 7 dias. Uau! E esse programa já existe em São Paulo. Nós fomos lá conhecer esse programa. Lá eles trabalham mais essa questão de startup. E a gente pegou algumas dicas, né, do idealizador, que foi assim, que é o Fernando, também seu xará. Uau! Que nos ajudou muito, deu várias dicas pra gente e ajudou a gente a estruturar isso, mas da forma como que a gente queria aqui em Várzea Paulista, né, que a empresa é lá. E a gente lançou essa empresa em abril de 2019, né? E a gente pensou em colocar essa empresa sede dentro da comunidade mesmo, para que as famílias que a gente queria atender na época tivesse mais o acesso e também que isso fosse uma referência dentro da comunidade. Que bacana, eu quero pontuar como um empreendedor, como a atitude empreendedora é importante. Vocês saíram de Várzea, foram para São Paulo para buscar informação. Busca de informação é uma das competências do empreendedor. Então, olha que demais. Você, ouvinte, pega essa chave. Buscar informação. E assim, o detalhe. O que uma pedagoga, uma assistente social, sabe de construção? Nada. Não sabia nada. Uau. E a Sirlene sempre foi empresária, né? Mas é da área do comércio. Ela tem algumas lojas lá na cidade de embalagens. E o que despertou esse desejo nela que acabou me contaminando? Ela falou, amiga, a melhor sensação que eu tive na minha vida foi quando eu reformei a minha casa. Eu vi aquele piso novinho, aquela parede pintadinha. Eu falei, isso é um sonho para mim. Então, eu quero ofertar isso também para as mulheres. E eu sei que as mulheres da comunidade é elas que dão conta de casa.
Sim. E aí a gente foi, montou a empresa e fomos para a busca ativa mesmo. Fizemos um evento de inauguração, foi em abril de 2019, né? E detalhe também, o meu filho tinha 2 meses de idade. Né? Ou seja, esse processo todo... Foi na gestação. Foi na gestação, você estava com o barrigão. O barrigão ali. Quando a gente foi alugar o espaço, na mesma semana o Lucas nasceu. Uau. Aí quando a gente ia fazer as visitas, eu fui assim no período mesmo de que era para estar de resguardo, eu estava com o Lucas ali, fazendo as visitas nas casas, das famílias. Aprendi a fazer medição, sei como colocar piso, sei tudo agora. Uau! Né? E a gente ia medindo. E assim, é engraçado quando eu chegava, as pessoas falavam assim, ai, chegou engenheiro arquiteto. A gente ficava quietinha, vamos lá. A gente anotava tudo, depois realmente a gente passava para o engenheiro, para o arquiteto, o pedreiro, para que eles olhassem aquilo e realizassem aquele sonho, né? Porque a gente ajudava essas famílias a sonhar. O que aconteceu, assim, que foi um sucesso para a gente? A gente imaginou, vamos fazer um contrato por semana, um contrato por mês, vamos começar aos pouquinhos. Nós fechamos 44 contratos em um ano. Nossa! No boleto, podendo pagar até em 36 vezes e não tivemos inadimplência. Sério? Que assim, que pra gente, quando a gente apresentava o projeto, até pro empresário, quando a gente ia pedir patrocínio, né? Não, mas o risco é muito grande. Confiar nas pessoas, entregar mão de obra e material incluso em 7 dias por cômodo e pagar no boleto, vocês vão levar calote. Não levamos calote. Caraca. Elaine, o que você julga que foi o ponto crucial para que isso não acontecesse? Porque, né, analisando friamente, o risco era grande. Tipo, de você fazer e, putz, pagou a mão de obra, pagou o material e a pessoa. Eu tenho uma posição também, eu também entraria num tipo de negócio desse, tá? Tranquilo, porque eu também tenho uma visão. Mas eu quero ouvir de você. O que é que você achou que foi assim a cereja do bolo, o que fez com que as pessoas não honrassem ali fio a fio, boleto por boleto? Primeiro que a gente entregou um sonho realizado. A gente não construiu uma casa, a gente construiu um sonho com essa família. Uau. Então a gente conseguiu conectar com ela aquele desejo mais profundo. Porque hoje, o que uma mãe mais quer? Um lugar seguro para cuidar dos seus filhos. E além disso, um lugar bonito para receber uma visita. Teve um caso que assim foi o nosso case, que até as crianças falavam, né? É uma mãe de 4 meninas. E o primeiro cômodo que ela decidiu, sozinha, o primeiro cômodo que ela decidiu reformar da casa dela foi o banheiro. E a gente falou, nossa, mas na minha avaliação eu reformaria primeiro a cozinha, né? Ela, não, quer reformar o banheiro. Aí ela reformou, todo o banheiro ficou lindo, o banheiro dos sonhos dela, com azulejo, com espelho, com tudo. Que às vezes pra gente é uma coisa tão simples, né? Sim. E ela queria só um gabinete com espelho. A gente desenhou tudo, ficou lindo, do jeito que ela quis. As filhas dela depois falavam, a minha mãe não sai do banheiro, só fica fazendo foto agora no banheiro. Né? Que demais. E assim, a cereja do bolo, além de entregar o sonho, é um cômodo por vez. Você reformou o banheiro, você paga o banheiro. Aí você vai e reforma a cozinha, você paga a cozinha, você reforma o quarto. E aí o que acontece? As famílias, elas ficam desesperadas para fazer o próximo cômodo. Para dar o próximo passo. É o próximo passo. Você diria que esse trabalho, Elaine, trouxe para as pessoas reavivou uma chama de sonhar de novo, de ser possível, de poder ali conquistar, porque agora eu entendi, achei que vocês faziam tudo, um cômodo por vez em 7 dias. Não, vocês faziam, pagavam, depois vocês davam continuidade. Isso. Você acha que isso trouxe para as pessoas, assim, internamente, de acender o sonho de é possível? Como que você vê isso? Como que você via isso, pelo menos? Qual era o brilho que as pessoas te entregavam quando estava ali contigo? Assim, o sonho realizado e também o poder do movimento, né? É porque as casas que a gente fez essas reformas são casas na comunidade. Então, o poder do movimento não é porque eu moro na comunidade que eu não posso ter uma casa bonita. Então, o vizinho viu aquela casa bonita, ele já teve uma ação de também querer a casa dele bonita. O próprio trabalho fazia a sua própria publicidade, seu próprio marketing. Se você for procurar hoje página no Facebook, no Instagram, a gente montou o Facebook, a gente colocou algumas fotos lá, mas a venda mesmo era boca a boca. Um que fez a reforma, que falou para o outro, que falou para o outro. E, inclusive, depois que a gente começou a atender essa clientela que era mais em situação de vulnerabilidade,
ou espalhou tanto que as pessoas de classe média alta começaram a nos procurar. E aí quem começou a atender? Ali, o Wellington, que ia fazer as visitas, né? Nesse pessoal de alto padrão mesmo, para a gente poder começar a atender esse público. Né? Então, assim, o que aconteceu foi, o negócio cresceu tanto que a gente acabou aqui perdendo o controle mesmo. A gente tinha um público e depois foi tendo público. Então, o brilho no olho das pessoas foi, eu tenho um sonho realizado de ter uma casa. Um lugar digno, principalmente para as mães e para as mulheres. Uau! Você tem essa empresa até hoje? Hoje, essa empresa está com o Rubens, que é o nosso contador hoje da Semente da Vida, que é o Instituto também, que é o empreendedorismo social. Show, bacana. Então essa empresa ainda você continua ali trabalhando mais nos bastidores? Nos bastidores, isso, tocando. Mas hoje quem é o presidente da empresa é o Rubens. Que bacana, tá vendo? Ó, fez a engrenagem, girou, depois que a engrenagem girou, o que aconteceu? Delegou, para poder abrir portas para outros negócios. Helene, quero te fazer uma outra pergunta. Nesse tempo, quanto tempo? Desde 2019, abril de 2019. Tá. Nesse tempo, o que internamente falando agora, você como empreendedora, como empresária, o que você sentiu comportamentalmente falando? O que você e a sua sócia tiveram, assim, que você pode dizer que foi de diferente, o que foi a cereja do bolo para que vocês conseguissem esse sucesso todo? Porque, assim, a ideia é fantástica, maravilhosa, mas você acredita que essa ideia daria certo com qualquer pessoa à frente? Não. Por que deu certo com vocês à frente? O que vocês tiveram ali que foi aquele pó de pirim-pim-pim? O pó de pirim-pim-pim. Gostei dessa ideia. Nós só fizemos o que tinha que ser feito, Fernando. Uau! Só gostei isso. Disso, hein? Não deixar para depois. Tem que ser feito? Vamos fazer. Qual que é o próximo passo? Executa. Executar. Não teve nada mágico. Só executar. Fazer o que tem que ser feito. Bacana. Olha que visão, hein? Muitas das vezes nós ficamos postergando, protelando algo. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Isso não existia? Não existe. Até hoje não existe, né? Ótimo. Às vezes ela tem umas ideias malucas ainda. Uau. E aí ela manda mensagem: amiga, o que você acha? Eu estou dentro. O que você quer fazer? Agora ela está com uma empresa, um negócio assim de tecnologia, de celulares, Uau. que inclusive que é aqui em Campinas, que ela já quer que eu venha para o negócio também. Eu falei, amiga, é só você falar o dia e o horário que eu tô lá. Eu sou dessas. E o bom de ter amigo doido é isso, né? Encontra outro doido. Isso, os doidos se encontram, essa é a real. E aí, tem um negócio aqui, tô dentro, quando começamos? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Helene, me fala uma outra coisa. Além do fato de ação, de agir, de fazer o que tem que ser feito, sem ficar ali postergando, protelando qualquer tipo de ação que necessite ser feita ali para o negócio, tem alguma outra coisa que você considera que aí não somente no seu negócio, tá? Mas em todos os negócios, que você, muito pessoal, você fala, acho que para as empresas terem sucesso, as empresas precisam procurar conhecimento constante. Porque, como eu falei anteriormente, o que uma pedagoga, uma assistente social sabe sobre construção civil? Nada. Não sabia, mas hoje se você me perguntar como que coloca um piso, eu sei pôr. Quantos tijolos vai numa parede, eu sei te dizer. Então, procure quem sabe fazer, procure esse conhecimento e pegue para você. Eu não estou conseguindo resolver essa situação aqui na minha empresa, mesmo fazendo o que tem que ser feito. Procure uma mentoria, procure alguém que possa te entregar algo que você consiga executar depois, para você ter o resultado. Porque às vezes está tão assim na nossa frente, mas a gente não consegue visualizar, porque a gente não é especialista naquela área. Então procure um especialista naquela área e consiga executar a sua tarefa de maneira assim exemplar. Eu partilho contigo essa visão e, infelizmente, ainda mais quando o empreendedor, no início eu acho que o empreendedor ele é mais ensinável. Sim. Eu acredito que o empreendedor é mais ensinável. Passando um tempo, depois que o empreendedor acaba tendo um sucesso, não precisa ser um sucesso estrondoroso, mas se for também, tanto grande quanto pequeno, o empreendedor cai numa armadilha do orgulho. Né? E o que é essa armadilha do orgulho? Você que está nos ouvindo, que é empreendedor, toma muito cuidado. Por quê? Porque o orgulho pega. E o orgulho nos pega de uma forma muito, muito, muito sutil. Ele é muito astuto.
E aí, quando a gente acredita que a gente já não precisa mais aprender, isso eu já sei, quantas vezes? Ô, Fernando, tem tal coisa, pô, tem tal coisa que dá pra fazer, isso aí eu já sei. Eu já ouvi muito isso de muito empreendedor inteligentíssimo, com os negócios assim, muito bacana, com sucesso. Só que o sucesso não é um lugar que a gente chega e fala, tá tudo bem, cheguei, né, ok. Sucesso, eu costumo dizer que ele é alugado, e o aluguel vence todo santo dia. Sucesso hoje não garante sucesso de amanhã, né? E as estratégias que foram tomadas hoje também não garantem sucesso amanhã. E quando o empreendedor não percebe, ele cai nessa casca de banana do orgulho, que ele para de aprender, que ele começa a achar que ele já sabe de tudo, que ele já fez tudo, que isso deu certo, que isso não deu certo, é onde ele começa Sempre fiz assim, né? Sempre deu certo assim. E esse sempre deu certo assim é muito perigoso, porque às vezes deu certo por um período. Tem outro período que... As coisas se renovam, né? Exatamente. E muito rápido agora, Sim. né? Antes ainda levava um tempinho maior. Hoje, poxa vida, hoje está passando tudo tão rápido que uma estratégia tomada que deu sucesso na semana passada, você já não tem mais, eu não tenho Já mais tem uma certeza. tecnologia nova, né? Exato. Não sei se dá para repeti-la hoje Sim. e ter a certeza absoluta de que faremos com que ela dê certo. E, Elaine, então, conhecimento para você hoje é a chave do sucesso das organizações. Sim. Né? E tem alguma área específica que você gostaria de indicar, até para os nossos ouvintes, ou algum tipo de conhecimento que você adquiriu, que fez muita diferença no seu negócio? Você fala, Fê, peguei um conhecimento aqui, peguei uma chave aqui que mudou meu game, fui para outro patamar. Inteligência emocional, para tudo. Inteligência emocional, se você não tiver nos seus negócios, com certeza você vai falir. Porque às vezes você não tem esse autoconhecimento. Como que você quer conhecer o seu cliente? O perfil do seu cliente. Se você trabalha com pessoas, as pessoas elas não são padronizadas, feitas numa fábrica e colocadas numa caixinha. Cada ser humano ele é único. Então, se você tem conhecimento sobre inteligência emocional, você vai conseguir lidar com qualquer tipo de público. E principalmente com você. Sabendo, hoje eu não estou num dia muito legal. Então, se eu pegar esse perfil de cliente, vai dar ruim. Então, eu já vou atender outro cliente. Um cliente que possa até me direcionar para um dia melhor, para o meu dia ficar bom. Né? Não dá para me atender hoje o Fernando, que ele é mais agitado. Mas eu posso atender o Elton, que é mais tranquilo. Sabendo ler as pessoas. Né? É inteligência emocional. Esse é o conhecimento que todo ser humano deveria ter acesso. Gosto muito disso que você falou e eu me apoio muito nisso, sabe, Elaine? Eu sempre tive como base que para você ter sucesso nos negócios, você tem que saber e conhecer de gente. Por quê? Porque você tem gente nas duas pontas, né? Você tem gente trabalhando e você tem gente entregando. Na hora que você vai vender um serviço, vai entregar algo, você está entregando para a gente. Mas eu vou vender um software. É um software para a gente usar, para pessoas usarem. Então, isso eu sempre tive assim muito claro. Eu ouvi você falando isso, me deixa muito alinhado com a sua ideia, porque negócio sem pessoas não existe. Então, quando você realmente trabalha a inteligência emocional, conhece-te a ti mesmo, né? Máxima socrática, conhece-te a ti mesmo, quando você tem essa percepção, investe, que é necessário investir em ti, né? Realmente, eu acredito que fica muito mais fácil de você fazer negócio e consegue fechar mais vendas, atender clientes, alinhar a tua equipe, coordenar. Então eu partilho assim demais. E nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, mas não fique triste porque daqui a pouquinho tem mais. Agora eu quero chamar nossos grandes parceiros, grandes amigos, da onde? Da Roma Noivos. Roma Noivos é uma loja de vestimenta masculina. Roma Noivos está localizada na rua José Paulino, aqui em Campinas, número 528 ou 602. Você busca locação de trajes masculinos, você busca Roma Noivos. Elaine, minha amiga, falamos sobre empreendedorismo, sobre como você empreende, as coisas que você acredita, que você construiu e vem construindo, as estratégias, a cereja do bolo, né, que você realmente acredita
que é importante para ter sucesso, mas eu quero falar de uma outra coisa também, porque você só não empreende, você só não é uma empreendedora na área privada, você também é uma empreendedora social, correto? Corretíssimo. E eu queria muito falar de algo chamado Instituto Semente da Vida. Eu queria saber, assim, quando surgiu, por quê, como que surgiu essa ideia. Eu quero saber tudo sobre esse instituto, minha amiga. Então, vamos lá. Quando você falou da Humanize, da empresa que nós criamos em 2019, e por que agora eu estou mais nos bastidores? Exatamente por conta do Instituto Semente da Vida. Né? O Instituto ele surgiu antes da Humanize, foi em 2013. Foi uma ideia que eu tive junto com a Brígida, minha amiga que hoje não está mais no projeto, mas que nos ajuda também, assim como ela pode. E é o propósito. Então, eu cheguei no momento da minha vida de ver propósito. Né? E a Semente da Vida é um empreendedorismo social no sentido de acreditar nas pessoas, nos seres humanos e principalmente na criança, que é onde tudo acontece. Tudo que acontece na infância vai refletir na vida adulta. Então, a gente quer cuidar dessas sementinhas. Por isso o nome Semente da Vida. A semente que a gente planta é a semente da vida nessas pessoas. E com quem que a gente trabalha hoje? Com crianças de 0 a 12 anos, com adolescentes de 13 a 19 anos. E nós temos oficinas para a família toda. Para a mãe, para o pai, para a avó. No sábado, principalmente, nós temos oficinas de apoio emocional. Então, as mães deixam seus filhos lá com a gente para fazer os cursos, que nós ofertamos hoje. Cursos de informática, oficina de teatro, oficina de cinema. Ofertamos atendimento psicopedagógico, atendimento psicológico, atendimento social, curso de culinária, artes plásticas, biscuit, artesanato. E não sei se estou esquecendo de alguma coisa aí. Né? Aula de inglês. Uau! 100% gratuito para a comunidade. Completíssimo. Completíssimo. Então, no momento que é o sábado, que é o momento que é mais movimentado dentro do Instituto, as mães levam as crianças, cada criança vai para a sua sala, né, com a sua atividade, e as mães ficam esse momento com a gente, que dura cerca de 2 horas, 2 horas e meia, que é a Rosângela. Um beijo, Rosângela. O que a Rosângela trabalha com essas mães? A cura da criança interior. Uau! Porque todas elas traz algum tipo de trauma, algum tipo de história, algo que reflete hoje na vida adulta delas e que pode estar repetindo esse comportamento com os filhos. Então, além de plantar essa semente do futuro, a gente também quebra esse padrão de comportamento para que ele possa ser replicado para o futuro. Então, a gente rega o que é bom para crescer, virar fruto, ter mais sementes e isso ser incontrolável. O bem tem que ser incontrolável. E a gente corta também, na raiz, aquele trauma, aquele momento que você viveu na tua vida lá atrás e que está te impedindo hoje você ser uma boa mãe, um bom ser humano. Então, a Semente da Vida, ela oferta muito mais do que apenas ter um curso de informática que eu vou deixar o meu filho lá. Né? E agora, para 2024, nós já fizemos todo o nosso planejamento. E um dos requisitos que nós temos hoje para todos os funcionários e voluntários que trabalham na Semente da Vida, que hoje são quase 20 pessoas, foi que todos fizessem um curso de inteligência emocional. Por isso que nós levamos todos lá para a Imersão Águia, que foi quando eu conheci o Zé. Que eu já estava à procura, porque eu fiz primeiro em outro instituto, fez diferença na minha vida total, que eu te falei do autoconhecimento. Então, eu quis levar isso também para todas as pessoas. Por quê? Eu quero ser voluntário para trabalhar com essas crianças, para fazer um curso de culinária. Mas você tem esse autoconhecimento, você conhece as pessoas, você vai saber lidar se uma criança te contar uma situação que acontece na casa dela que você nunca vivenciou. Como você vai reagir emocionalmente para isso? Então, primeiro vai trabalhar você, depois a gente vai deixar você ter acesso com as nossas sementinhas. Né? Então, todas as pessoas que hoje pisam na Semente da Vida, eu quero ajudar de alguma forma. Você já fez alguma coisa assim, de inteligência emocional? Então, vamos lá. Tem o Instituto Win que eu posso te indicar. Uau. Se você topar, continua. Se você não topar, não dá certo. Porque foi o que aconteceu. Meu esposo está aqui, não me deixa mentir. Quando
eu fiz o convite para todos os voluntários e funcionários, eu falei para ele, quem for na imersão Águia, vai continuar com a gente. Quem não for e tiver uma justificativa plausível, eu não vou por conta disso, e me convencer, pode ter uma segunda oportunidade. Eu não quero ir, porque eu não acho legal, acho que isso é uma baboseira, isso é coisa de doido mesmo, tá fora. E a gente cortou. Isso antes de falar pra galera. Isso foi uma peneirada. Isso. Uma peneirada estratégica. Foi. Porque, assim, a pessoa, às vezes, ela é muito boa, mas como a gente lida com muitas crianças, a gente escuta relatos diariamente de coisas horríveis, né, que acontecem. Questões de abuso, violência doméstica, a criança que apanha, ou criança que vê os pais, a mãe se agredindo com o pai, com o padrasto, violência no bairro, agressão na escola. Então, como que eu, que estou ali trabalhando, vou lidar com isso? Que corre o risco, né, se não estar preparado emocionalmente, fala, nossa, que horror, seu pai faz isso, sua mãe faz isso. E aquilo, ao invés de ajudar... Acaba de destruir. E assim, lá a gente trabalha muito em rede, né? Sim. Então, acontece alguma situação, eu posso fazer um contato diretamente já com a Guardiã Maria da Penha, ou até mesmo com CREAS. Você tem esse apoio. Ou com o Conselho Tutelar, né? E aí, o que acontece? Como que eu vou relatar uma situação se eu não tenho esse controle emocional? Ou eu vou até mais além para falar para você. Às vezes o voluntário está ali, não é só para ajudar, mas sim para se curar de alguma carência que ele não teve lá na infância dele, ele quer fazer agora. Uau. E aí, se ele pega uma situação dessa que ele vivenciou e ele não está curado, e ele não está preparado emocionalmente, ele se envolve na situação, prejudica a família, prejudica a criança e se prejudica o Instituto. Prejudica todo o projeto, né? Todo o projeto. O que você está falando faz muito sentido. Porque muleta quebrada não segura aleijado. Essa é a realidade. Gostei desse ditado. Antes de você curar, você precisa estar curado. Sim. Porque senão você é só mais um ferido. Não digo que nós tenhamos que ser perfeito, para poder estender a mão para alguém, não é sobre isso. Nós temos que realmente estender a mão até onde o nosso braço alcança. Mas realmente para trabalhar com um projeto com tanta magnitude que tem esse projeto, que é o Semente da Vida, realmente precisa estar preparado emocionalmente. E o que você fez foi sensacional. Tem hora que a gente tem que separar o joio do trigo. Sim. E isso nas organizações também. Quando nós queremos realmente crescer, infelizmente, às vezes tem algumas ervas daninhas. E o que você fez de peneirar, de passar essa peneira e falar, vamos ver quem realmente está disponível e quer crescer, quer Sim. continuar crescendo, e quem não. E acho que com isso, o clima organizacional, tudo, você sentiu uma mudança? Como é que foi? Incrível. Incrível, porque assim, eu já esperava que ia fazer bem. Falei, bom, se não for fazer bem, não vai fazer nada. Mal não vai fazer. Show. Gostei dessa. Mal não vai fazer. Vamos experimentar, né? Nunca comi, não gosto. Não, vamos provar. E quando eu levei a primeira turma, eu levei uma turma aqui em Limeira, depois eu levei uma em Jundiaí. Dividimos em 2 turmas, que eu falei, a justificativa plausível. Teve alguns que não deu para ficar, não deu a participar porque tem criança pequena, não Sim. encontrou alguém. Inclusive, nesse dia em Jundiaí, eu fiquei com uma creche na minha casa. Porque eu falei, vou deixar sem alternativa. Eu não consigo ir porque eu tenho um filho pequeno. Você confia em mim, deixar seu filho comigo? Eu confio, então eu fico com eles 2 dias, você vai? Aí já não tinha mais... Não tinha mais desculpa, né? Elaine, isso é sensacional. Aí o pessoal foi. Fernando, uma pessoa que trabalhava só na manutenção, porque tinha medo de gente, hoje é nosso professor de informática. Meu Deus. Eu quero que um dia ele dê esse depoimento aqui. Eu quero. E ele foi um dos que colocou num grupo assim, olha, eu vou no sábado, mas eu não gosto dessas paradas aí que você gosta de ficar colocando a gente, não. Se eu não gostar, eu posso vir embora? Aí eu mandei pro Zé. Eu falei, Zé, tem uma pessoa que falou que pode vir embora, mas eu já avisei que você vai amarrar, colocar o gêmeo e dar paulada em quem não quiser ficar. Dele, boa, gostei. Boa. Né? Aí eu falei, claro que pode. Se você não gostar, não estiver sentindo bem, você pode ir embora, você é livre. Foi a pessoa que ficou no sábado e no domingo não via a hora de amanhecer o dia para estar de novo lá. Não queria ir embora. Se deixasse, dormia lá. Olha né?
Mas, Como que é o assim, nome dele? Adriano. Abraço, Adriano. Quero recebê-lo aqui depois, hein, meu amigo? E assim, aí hoje também a Janaína, ela até mandou uma mensagem para mim e falou assim: nossa, o Adriano saiu mesmo da caixa. Meu Deus, como que ele tá comunicativo, como que ele fala. Já pediu para marcar com os pais amanhã às 10 da manhã. Coisa que ele não falava, né? E assim, eu não vou quebrar a confiança dele, mas o que fez com que ele começasse a falar, ter essa comunicação e essa vontade de crescer? Ele conseguiu liberar o perdão na imersão, que era o que travava ele. Uau. E às vezes as pessoas acham que isso é só uma besteira. Eu vou lá, vou fazer uma dinâmica, vou mexer com o meu sentimento e vão me vender um curso. Vou pular, vou gritar, É, ui, sair com e uma depois frase de eu efeito. volto e já era. Eu tenho como provar isso dentro do Instituto. Uma pessoa que ficou 40 anos da vida dela travada, com medo de gente, de falar, com medo do julgamento, e era só uma virada de chave, que era o perdão que ele precisava. E hoje está voando dentro da semente da vida. Uau, colaborando, impactando, ajudando Impactando vida, pessoas. crianças, né? Está com 10 turmas. 10 turmas. Está com 80 O crianças. andar dele deve estar diferente. Não, é diferente. Aí eu conversei com a esposa dela, ela falou assim, o meu marido tá estranho, ele vai comprar pão, demora 2 horas para voltar. Eu falei, qual versão tá melhor, a antiga ou essa? Ela é essa. Eu falei, então aproveita. Mantém, deixa 2 horas lá comprando pão. Eu falei, então aproveita, porque agora a próxima é você. Eu falei para ela, a próxima é você. E aí agora amanhã ela vai ser a nossa professora, vai dar uma aula inaugural de bolo de pote para as crianças. Uau. Então, para você ver o poder do movimento, que é engrenagem, né? Ele foi, aí ela viu a mudança, agora ela está indo. E quantas mais pessoas vão ser impactadas por eles dois? Nossa, Né? só aí do bolo do pote vai sair dezenas de empreendedores. Então. Você sabe que o meu primeiro negócio foi vender mousse, que é praticamente um bolo no pote, né? Só Sim. que um sorvete, uma sobremesa e tal, minha mãe que fazia. Foi meu primeiro negócio, foi a primeira vez que eu comecei a empreender. Né? Foi isso, então, poxa, quantos aí não vão começar aí e amanhã vão estar aí com seus negócios aí gigantescos. E Sim. o primeiro passo vai ser esse movimento. O meu esposo começou vendendo risoles na feira. Risole. Porque lá em Várzea tem a Feira do Rolo, não sei se aqui tem. De queijo, gente, risole de Aí ele queijo. colocava risoles ali na caixinha de isopor e ia lá pra feira vender risoles. Né? Aí ele sim. conta uma história que eu vou contar para você. Quero saber, conte tudo, não Vou esconda-me contar nada. do risoles. Que ele foi uma vez vender risoles na feira, né? A Feira do Rolo que tem lá. Tem até hoje lá em Várzea, né? É muito antiga. E aí o rapaz falou para ele assim, esse risoles é bom? Dele, é bom. É quanto que custa? Custa R$1. Tá, mas é bom mesmo, né? Ele ficou assim, é bom ou não é, cara? Eu nunca comi. Me paga um pra experimentar, pô. E foi o que o cara fez. O cara falou, então você vai comer hoje. Uau! Foi, ele comprou risoles dele, deu um, ele provou. Assim, a situação era bem difícil, então ele vendia o risoles e não podia comprar o risoles, né? Sim. Então, e também assim, o que a gente faz hoje com as crianças da Semente da Vida, inclusive é o Wellington que vai começar agora a tocar esse módulo, que está dentro do nosso planejamento, que é o empreendedorismo jovem. Uau. Então, a gente montou grupos de crianças de 12 até 19 anos, né? Claro que com turmas separadas, de 12 até 15, que eles têm mais ou menos a mesma mentalidade. Show. E a gente quer falar disso, que não existe nada que é impossível para você, desde que você acredite muito, né? Hoje, o Wellington, ele... Não vou ficar falando muito dele, porque ele pode ter oportunidade de falar dele mesmo. Sim. Mas para quem vendia risoles na feira, hoje é diretor de políticas públicas dentro da Prefeitura de Várzea. Tem uma equipe só para ele, né? Foi meu sócio lá na empresa, na Humanize. É o meu sócio em todos os meus empreendimentos. É o meu maior apoiador, né? Baita empreendedor. Baita empreendedor. Então, o que ele quer passar para essa juventude é isso. Como empreender? Mas eu não tenho nenhuma ideia e tal. Mas se você conectar com alguém que tem essa ideia e você fazer os bastidores, né? Como que é isso? Então, é por isso que a gente colocou lá atrás, eu não tinha ainda esse pensamento da questão da conexão com a semente. Pensei, eu quero colocar um nome legal, um nome bonito. Falei, semente do bem. Falei, mas bem, né? Tem tanta coisa do bem. Falei, eu acredito na vida. Então, eu vou colocar semente da vida. E aí, hoje com mais maturidade, eu consigo entender que a semente, ela é a única que vai te conectar com o teu futuro. Exato. Então, o que eu vou plantar hoje, eu não vou colher o que eu vou plantar hoje. Eu vou colher muito mais, porque uma única semente plantada,
ela gera uma árvore que dá milhões de frutos. E desses milhões de frutos, milhares de sementes, que plantadas, mais frutos, mais sementes, e assim é sem fim isso, né? Exatamente. Esse ponto, assim, o bacana é que não, até por uma questão, acho que, de proteção, nós não, esse movimento que você está fazendo, Elaine, talvez você nunca consiga ter uma ideia de quantas e tantas pessoas vocês vão impactar, né? Porque quando você trabalha, eu por ser também, né, cresci dentro de comunidade e tal, então, e eu vejo que algumas pessoas, alguns amigos ficaram para trás, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho sobre empreendedorismo, sobre liderança, tinha tanto empreendedor, tinha tanto líder, tinha tanto cara bom de mão de obra, de fazer acontecer. Mas com o tempo, quando você não tem uma conexão, quando você não tem um contraste, o mundo se torna só aquele mundo. Não existe outro mundo. O outro mundo é da TV. E o da TV é muito distante. O do Instagram é muito distante. O do Facebook fica muito distante. E quando você começa a levar um conhecimento dessa magnitude de empreender, você começa a criar uma disruptura na mente dessas crianças. É como o Einstein diz, uma mente que se abre para uma nova ideia, nunca mais ela retorna ao seu estado natural. Então, assim, você pode ter certeza que esse projeto que vocês hoje estão tocando, estão fazendo juntos, vai atingir, vai tocar muitas vidas. E você estava falando de semente, eu me lembrei de uma passagem aqui que eu ouvi, eu achei muito legal, até a ideia dessa passagem para falar da sabedoria divina. Né, que você já percebeu, por exemplo, que uma formiga, quando ela pega uma semente, ela deixa a semente embaixo da terra. Mas por que a semente não germina? Se a semente está debaixo da terra, essa semente teria que germinar. Não germina porque as formigas cortam essa semente no meio. Uma semente, quando ela é cortada ao meio, quando ela é separada, ela não consegue germinar. Então, o projeto que você está fazendo hoje é tirando as formigas da vida dessas sementes. Porque às vezes não é estar em comunidade que estar ruim. Eu estou aqui, eu não tenho oportunidade. Bobagem. O problema é às vezes essas pequenas formiguinhas que vão nos separando. Porque a separação sempre vai levar ao enfraquecimento, à desunião. E quando você está junto, quando essa semente está junto, ela está forte, aí ela leva ao crescimento, à prosperidade, à evolução. E o lugar que as pessoas estão são apenas situacional, desde que a mente delas não se torne aquilo que elas estão vivendo no momento. Então, hoje, o que vocês estão fazendo é tirar essas formigas que normalmente iriam cortar essas sementes e elas não dariam em nada, virariam almoço, virariam jantar, virariam um número, como se diz. Parabéns, acho que é um projeto assim incrível, eu quero conhecer mais o Semente da Vida, e um dia que precisar de alguém para lá fazer uma palestra, já estou aqui à disposição. Tem um amigo que faz uns pastéis maravilhosos, a gente pode até combinar de um dia levá-lo lá. Viu? Vamos. Sensacional, mas eu não vou contar o nome dele agora não, viu? E agora nós vamos chamar o patrão. Quem é o patrão? Dessa vez, o patrão é um salão de beleza chamado Estúdio Miller. Estúdio Miller, lugar de quem quer ficar bonito, de quem quer ficar bonito. Salão de beleza que cuida exclusivamente de você. E não é só da parte externa. Você vai dar muitas risadas, vai se divertir, vai estar em um lugar aconchegante. E com tudo isso, você vai sair maravilhosa por fora e extremamente com a autoestima levantada por dentro. O Estúdio Miller fica na Avenida Engenheiro Carlos Stevenson, número 79, Nova Campinas, do lado do Hotel Vitória. Então você que quer ficar loira, ou você que está pensando em puxar só as mãos mechas, mais moreno iluminado, ou que quer fazer um corte radical, ou que quer fazer apenas um corte de movimento, Estúdio Miller. O telefone é 19 999 19 1058. Não percam essa oportunidade de cuidar de quem mais importa nesse mundo, você. E agora vamos continuar o bate-papo aqui maravilhoso com a nossa querida Elaine Aguiar. E nós estávamos falando aqui sobre empreendedorismo social, sobre o projeto Instituto Semente da Vida, que é um projeto maravilhoso. Depois a Elaine vai deixar os contatos caso você queira conhecer ou saiba de alguém que esse projeto pode ajudar.
você vai ter o contato aqui da Elaine para poder se conectar. Elaine, eu queria te fazer uma outra pergunta. E essa daqui, assim, acho que vai ser muito pro teu coração, né? Um projeto desse tem uma magnitude gigante, atinge uma camada da sociedade que, infelizmente, fica esquecida. Mas o que mais brilha nos seus olhos? O que mais te dá a motivação de fazer um projeto como esse e de estar dentro, de estar à frente desse projeto? Primeiro, o que mais me motiva é saber que eu fui uma sementinha dessa lá atrás. Uau! Acreditaram em mim e eu sou fruto de um projeto social. Então, eu dei certo. E eu acredito que todas as crianças precisam ter essa oportunidade também de darem certo. Então, essa é a minha motivação, acreditar nas pessoas, acreditar nas crianças. E o que a gente faz hoje na Semente da Vida também é, se for uma criança para a atividade, ela tem aula para uma criança. Uau! Que já aconteceu de estar chovendo e for uma criança só, a gente não cancela nenhuma. Ah, só veio você, então a gente vai remarcar. Ela vai ter o momento mais incrível da vida dela só para ela. Total. Total. E nas oficinas também que a gente tem de teatro, por que a gente contratou uma psicopedagoga? Porque crianças de 12, 13 anos não sabiam ler ainda. E sabe por que elas não sabiam ler? Não é porque elas eram preguiçosas e elas já estavam na 7ª série, na 8ª série. Caraca. É porque elas não tinham atenção. Porque o lar delas aconteciam coisas que a gente nem imagina que possam ter sido afetadas psicologicamente. Então, a nossa psicopedagoga, ela tem um dom, que eu falo que aquilo é dom que a Edivânia tem, que ela consegue alfabetizar qualquer criança. A criança chega com ela tem um dom de alfabetizar e as crianças saem dali com maior conhecimento que além do mundo. A criança consegue ler, ela não é mais excluída da escola dela. Ela não vai deixar de fazer aquela atividade porque ela não consegue. Porque muitos levavam texto para casa para poder decorar e depois não apareciam mais. E aí a gente foi descobrindo porque eles não estavam aparecendo, porque eles tinham vergonha de falar que não sabiam ler. Então, o que eu acredito é que todas as pessoas precisam de oportunidade porque elas são capazes de conquistar e de adquirir qualquer tipo de conhecimento. Uma criança pode ser o que ela quiser e se tornar o que ela quiser. Basta alguém plantar essa sementinha ali dentro, que é o nosso papel hoje. Caraca. Você falou uma coisa muito interessante, né? Às vezes uma criança de 13 anos não sabendo ler, fica muito mais fácil você pensar que ela é preguiçosa. Que ela não gosta de estudar, que ela não dá atenção na escola. E isso se estende para a vida, né? Quando você não consegue entender ou enxergar a dor do outro, você pode fazer todo tipo de julgamento, ele já é absurdo, porque ninguém está na pele do outro para saber o que o outro viveu, os desafios. Mas quando se trata ali de uma criança, é importantíssimo que tomemos muito cuidado com os adjetivos, os rótulos. Sim. É bom, é ruim, é burro, é inteligente. E que no mundo nós tenhamos mais pessoas que pensem como ajudar, de que forma pode servir, e menos pessoas para poder apontar dedo, menos pessoas para poder julgar. Tudo sempre leva a um caminho de separação. Separação sempre enfraquece, nunca fortalece. E fazer quando você trabalha com a criança na base e você começa a mostrar para ela que é possível, é como você falou, realmente se torna possível com o estímulo certo. Isso inclusive tem um psicólogo que dizia que se você desse 10 crianças na mão dele, com o estímulo certo, ele as tornaria o que ele desejasse. E acabou que não pôde ser cumprido, mas com o estímulo certo, eu também acredito que as crianças são capazes de tudo. E teve algum caso dentro do Semente da Vida que te chamou muita atenção, que te emocionou muito, que te marcou de uma forma assim muito profunda? Tem. Inclusive, é o caso de uma criança frequenta ainda a Semente da Vida. Ele mora com a avó é deficiente. Ele tem 13 anos,
tem a idade da minha filha. E o que marcou para a gente começar esse projeto foi exatamente essa criança. Porque hoje o Instituto ele funciona numa casa que eu morava, que a gente doou para a Semente da Vida, né? Que aí é outra história também. Então me emociono. A nossa primeira casa, que foi conquistada por mim e para o Wellington, a gente doou para a Semente da Vida. Primeiro que a gente acreditava muito no projeto, e a pessoa que construiu essa casa foi uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci. Uau. Que foi o pai do Wellington, que faleceu. E ele construiu tijolinho por tijolinho dali. E essa criança, na época da pandemia, ela veio bater no nosso portão, porque ele queria uma bolacha e 1 quilo de feijão, que a avó dele pediu para ele bater lá e pedir. Porque todo mundo ali já sabia que a gente tinha o hábito de ajudar. Então, era diariamente as pessoas ou batendo para pedir ou para doar também. Uau. E o Wellington pegou e falou assim, você está estudando? Ele falou, não, tio, na pandemia não tem aula. Daí ele falou, mas o que você está fazendo, então, para você estar tendo acesso a alguma coisa? Ele falou, nada, porque eu tenho que ajudar a minha avó. E assim, está tão perto da gente, Fernando. Ele morava na mesma rua que a gente, né? Em uma situação, assim, terrível. E a gente não sabia. Aí o Wellington pegou e falou para ele, você sabe ler? Eu sei ler sim. Aí, assim, eu sempre ando com o carro com um monte de livro, né? Ué, tu já é esperto. Você sabe ler? Catou, mostrou o livro para ele, falou, então lê o que está aqui. Ele, dinossauro, mas tinha um desenho do dinossauro. O Wellington tampou e falou assim, não, lê o que está aqui, não a figura. Não está escrito dinossauro aqui. Dele, tio, não sei ler. Aí o Wellington falou assim, mas você tem interesse? Ele, eu tenho, eu quero. Mas a sua avó, a minha avó não sabe ler. Pandemia. Uma criança de 13 anos. Que a avó não sabe ler, que ele tem que ajudar a avó, que ele é o único rapazinho da casa. Em que momento que vai ter alguém para estimular ele? Aí o Wellington falou, se você vier aqui pelo menos uma vez por semana, eu vou comprar quantos pacotes de bolacha você quiser. O que você quiser de comida eu vou te dar. Mas a minha filha vai ensinar você a ler. Mas só que eu não tinha combinado com a minha filha que ela ia fazer isso, entendeu? Aí ele já subiu, ele ficou todo feliz, já foi lá levar as coisas para a avó dele. Aí o Wellington subiu e falou, Vitória, eu tenho um aluno para você, porque o sonho da Vitória é ser professora. Uau! Eu já tenho um aluno para você. Ela, quem? É o Matheus. Ela, não, esse eu não quero. Porque ela já conhece ele da rua, né? Ele é famosinho, assim, de aprontar bastante, de ser terrível. Ela, esse eu não quero. Ele falou, vamos ver então, porque dele desafiar ela, e ela é movida a desafio. Se você conseguir fazer o Matheus ler, aí sim eu vou falar para você que você vai ser a melhor professora, porque ele vai ser o seu case. Ela é mesmo? Então ele começa amanhã. Aí o Matheus começou em casa, ela começou a ajudar ele, estimular ele. Aí ele começou a fazer o nome dele, fazer o nome da avó dele, o nome da rua. E ela foi ensinando assim. Aí eu convidei a Edivânia, que é a nossa psicopedagoga, que ela fez faculdade comigo de pedagogia 20 anos atrás. Caraca. E a Edivânia, que eu falei, já sabia que ela tinha um dom. Todos os concursos do mundo a Edivânia passa. Eu falei, amiga, eu tenho uma proposta para você, que daí é outra amiga doida que chama outra amiga doida, né? Amiga, tem uma proposta para você. Eu não posso pagar nada, mas eu preciso que você alfabetize uma criança. Ela falou assim, quando? Eu falei, se você puder vir em casa uma vez por semana, ele vem aqui. E ela começou a ir. Uma vez por semana, ela começou a visitar a casa do Matheus, começou a ver a dificuldade, porque a avó, para ir no banheiro, é o Matheus que tinha que ajudar, para dar banho, é o Matheus que tinha que ajudar, é o Matheus que lavava a louça, é o Matheus... 13 anos. Tudo. O rapaz, o homem de casa, era ele. Então, que momento que ele tinha para ele? Foi mais uma válvula de escape para ele poder ir para casa, para poder ler, do que o real interesse de aprender. Então, assim, a gente conseguiu girar isso. Aí a mãe dele, que não mora com ele, ficou sabendo do projeto. Aí ela veio de outro município para poder escrever os outros filhos dela também, para poder participar. Uau. Então, assim, para mim, o Matheus, vou falar o nome, o Matheus foi o caso mais, assim, que marcou para mim. Que foi uma criança com uma situação dessa que talvez, se não tivesse tido a intervenção da Semente da Vida, até hoje, ele não saberia ler. E ninguém saberia como seria a realidade dele. E a partir desse momento, a gente começou a assistir a família dele todos os meses. Então a gente fala, Matheus, se você participar da informática, se você participar do teatro, tem uma contrapartida que o projeto dá também. Então todas as famílias que participam das atividades, seguindo os requisitos e as condicionalidades, elas recebem leite, recebem cesta básica,
recebe produtos de higiene. Então, a gente consegue ajudar elas também desta forma. Então, acaba que sendo uma troca, né? A criança aprende e a família também recebe. Aí, a criança é o maior educador, Fernando, que existe uma criança. Porque a informação que você passa para a criança, ela leva para dentro de casa, os pais já começam a fazer porque eles não querem ser envergonhados pelos filhos, sabe? Tipo, jogar lixo na rua, não desperdiçar água, que eles aprendem na escola, essa questão de sustentabilidade. Em casa, assim, se tiver uma gotinha da torneira, o Lucas tem 4 anos, ele fala, não pode desperdiçar água, não pode. Né? A gente até gravou um vídeo dele, da tartaruga, dos lixos, né? Que eu dei carona também para uma amiga, ela catou pacotinho de pipoca e jogou. Aí ele falou assim, você sabia que lixo é no lixo? Você vai matar todas as tartarugas, porque esse lixo vai cair no bueiro e vai lá pro mar. Uau, aí depois eu gravei ele contando. Lição. Eu gravei até ele contando. Aí ela ficou assim, aos 40 anos ela tem, ai, que vergonha, que vergonha. E ela fala isso. Ela fala, amiga, nunca mais eu joguei lixo em lugar nenhum depois da lição de moral que teu filho me deu. Né? E isso é na nossa casa. A criança chega com uma informação que a gente sabe que é certo, a gente já para na hora. Então, novamente, a gente está plantando a semente. E aquilo que você falou, talvez eu nem esteja viva aqui para saber quanto de fruto que isso gerou. Né? Mas os meus filhos vão estar, os meus netos também, os meus bisnetos, meus tataranetos. A minha geração, que eu ainda não conheço, que não está aqui, já está sendo abençoada. Total. E é um impacto muito profundo. Sempre digo que uma metáfora que eu gosto muito é quando você lança uma pedra no rio. A uns olhos, sem uma reflexão um pouco mais profunda, vai falar, a pedra afunda e está tudo certo. Só que quando você lança uma pedra num rio, ela causa um efeito de ondas. E eu sempre falo que aquilo é na nossa vida. Quando você toma uma atitude, quando você toma uma ação, você vai começar a impactar primeiro as pessoas que estão mais próximas de você. Que ali seus familiares, seus amigos. Segunda onda, a terceira onda já é dos conhecidos dos seus conhecidos. A quarta onda é dos conhecidos dos seus desconhecidos. E assim vai. Se isso pudesse ser mensurado, com toda certeza tomaria um impacto gigantesco, porque, como você falou, isso vai ficar por gerações. Né? Por gerações. E quando você trabalha na base, na fonte, a probabilidade da criança se tornar alguém que eu digo de sucesso, é aquele sucesso com ela, que se torne uma criança boa, se torne um ser humano bom, um ser humano que ajude, um ser humano que colabore, que esteja servindo, né? E, putz, daí, quanto empreendedor, quanto empresário, sabe por quê? Já vem numa pegada de desafio, já está acostumado a enfrentar o desafio, e quanta coisa boa nos sai. E graças a esse movimento que a Semente da Vida tem feito, de Deus ter usado a vida de vocês. E deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Qual que é o teu grande sonho? Olha, essa pergunta surpresa. A surpresa ainda está ali, ó. O meu grande sonho é que a Semente da Vida ela seja reconhecida e seja a maior organização do Brasil e do mundo. Uau! Esse é o meu sonho. Uau! Que seja a maior do Brasil e do mundo. Que bacana. E se a gente parar para analisar, a Semente da Vida hoje é um projeto que está voltado 100% a ajudar as pessoas. Então, esse grande sonho seria de estar ajudando as pessoas nos 4 cantos aí do mundo. Impactar o maior número de pessoas para o bem. Bacana. Sensacional. E além desse sonho, tem algum outro sonho que você tem realizado há pouco tempo? Qual foi a última vez que você realizou um sonho que você fala, Fer, realizei esse sonho e foi assim muito massa? Bom, fiz uma viagem, realizei esse sonho com meu esposo, que a gente foi conhecer a Europa. Show! E assim, eu nunca imaginei que eu poderia nem sair do Brasil, né? Então, para mim foi a realização de um grande sonho ter feito essa viagem com ele. E que foi a Humanize que nos proporcionou também. Sensacional. E agora eu quero que você dê uma dica, minha amiga. O que você acha que é necessário? Assim como você fez, quais foram as ações? O que você alinhou? O que você ajustou para poder realizar esse sonho? Como que começou? Como que você diria, resumidamente, um passo a passo? Primeiro passo, acreditar.
que você é capaz de realizar qualquer tipo de tarefa e de atividade. Acreditou? Dê o próximo passo. Não que seja errado você pensar lá na frente, ficar sonhando, a semente da vida vai ser enorme. O primeiro passo foi uma casa. O próximo passo vai ser outro município. O terceiro passo mais um município, daqui a pouco o Brasil todo. Focar no próximo passo. Essa é a dica. Foque no próximo passo e conquiste e também comemore as pequenas entregas. Eu conquistei o próximo passo, comemora. Se dê o prazer de ter isso para você. Porque às vezes a gente está tão focado de conseguir atingir aquele alvo lá na frente e que a gente não percebe o quanto que a gente já caminhou, o quanto que a gente já cavou naquele poço, né? Então está querendo água, mas você já está quase lá. Então vamos comemorando até você chegar. E quando você chegar, você vai olhar para trás e você não vai imaginar o quanto que você que não foi tão difícil assim quando você comemora suas pequenas conquistas. Porque se você deixa para a última hora também, ou para quando chegar lá na frente, fica muito cansativo, fica muito árduo. Show. Então você diria que o primeiro passo é ter fé, é o acreditar. Sim. Certo? O poder do pouquinho, Sim. um passinho por vez, um movimento por vez, Sim. e comemorar. Sim. Então a chave aí para você seria fé, um passo de cada vez e a comemoração. Isso. Perfeito. E agora, Elaine, você vai participar de algo muito especial aqui no nosso programa. Aqui nós temos, na verdade, uma coisa que ninguém pode saber. Nós temos uma lâmpada mágica. Opa. Eu não sei se você percebeu, mas ela está aí do seu ladinho. Só que esse gênio não vai te dar o padrão dos gênios, que é 3 pedidos. Você vai ter um pedido. Você tem direito a um pedido e nada mais. Depois disso, esse gênio vai embora. E aí ele só volta na semana que vem. E se você tivesse essa lâmpada agora nas suas mãos, a esfregasse, e você tivesse o poder de fazer um pedido, e o que você pedir será realizado, qual seria o seu desejo? O mesmo desejo, né? Que a semente da vida que ela vai se tornar a maior organização do mundo. Seria a realização do seu Meu propósito. Realização desse sonho. Sensacional. E você que está em casa, se estivesse com uma lâmpada mágica agora e sentadinha do seu lado, o que você pediria para o nosso gênio brasileiro que não realiza 3 pedidos, ele realiza 1? Essa é uma boa pergunta. Estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente pela tua vida, por você estar aqui conosco, participando desse projeto, colaborando, compartilhando conhecimento, compartilhando história, conhecimento empírico, vivencial. Você é empreendedora que realmente, eu gosto muito de falar que tem empreendedor que é empreendedor de pé descalço, que é empreendedor que caminha mesmo, que é empreendedor que faz a coisa acontecer. E você é uma dessas empreendedoras. Um projeto maravilhoso que tem impactado milhares aí de crianças. Sim. E vai continuar impactando. E você fez o seu pedido, esse gênio aqui, ele entrega, poderoso. Viu? Ele é poderoso. Então já se prepara que ele já está providenciando a realização desse seu desejo. Quero agradecer seu esposo também, Alitão. Gratidão, meu irmão. Estamos juntos. E agora nos despedimos. Mas antes, a Elaine vai deixar mais uma palavra para vocês. Elaine, fique à vontade, minha amiga. A palavra que eu quero deixar para vocês é fé. A base de tudo, tenha fé. Depois da fé, a disciplina. Um passinho de cada vez, como o Fernando falou. E, claro, comemore. Se dê o prazer de comemorar suas pequenas conquistas. Aí você vai perceber que não vai ficar tão difícil assim você conquistar aquele alvo que você tanto deseja. Sensacional. E agora nós vamos comemorar essa entrevista e sugiro que você também faça o mesmo. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!